Olá, alunos do curso de Redação Suzana Luz. Eu sou a professora Ana Carolina e estou aqui para falar com vocês hoje sobre o tema de simulado da turma de quinta-feira à noite, que foi Economia Criativa como eixo de desenvolvimento econômico e social. Bom, a ideia para esse tema surgiu a partir de uma entrevista com o ministro da Cultura, Sérgio de Sá Leitão, que foi transmitida pela TV Câmara no dia 30 de agosto. Nessa entrevista, ele falou a respeito do baixo orçamento desse ministério e sobre alternativas para driblar isso. Entre essas alternativas, ele mencionou o crowdfunding, que são aquelas iniciativas geralmente divulgadas pela internet, que tem o objetivo de angariar fundos para conseguir sustentar alguma iniciativa cultural. Bom, essa área da economia criativa tem ganhado destaque faz pouco tempo. Então, as primeiras políticas públicas voltadas especificamente para isso foram na gestão do Gilberto Gil como ministro da Cultura. E a gente pode definir a economia criativa como uma área em que a matéria-prima principal é a criatividade e o capital intelectual. Então entram aí empresas do ramo da arquitetura, do design, da moda e também do ramo da cultura, como museus, produções artísticas, empresas que produzem filmes, por exemplo. Né? Então, essas produtoras de filmes são um bom exemplo disso, porque elas são uma empresa da área da economia criativa, só que elas precisam comprar equipamentos, como câmeras, equipamentos de iluminação, e elas também precisam da manutenção desses equipamentos. Todas essas empresas envolvidas nesse setor, elas formam essa grande área da economia criativa. Então, é uma área bastante proeminente, que tem muita capacidade de gerar riqueza para o país. E frente a isso, o aluno tem duas possibilidades de abordagem temática. Uma delas é se posicionar favorável à economia criativa e dizer que essa é um bom eixo econômico, porque pode gerar muita riqueza para o país, empregos e tudo mais. Outra possível abordagem é dizer que a economia criativa, como eixo de desenvolvimento econômico e social, não é tão boa assim, porque ela exime o governo da responsabilidade de investir nessa área e porque pode tornar os produtos culturais, artísticos e criativos simples mercadorias. Bom, se o aluno quiser defender a ideia que a economia criativa deve ser mais incentivada, que isso é positivo para o país, ele pode recorrer a alguns argumentos. Por exemplo, essa área ela chegou a atingir 2,5% do PIB, mais ou menos, há cerca de um ano atrás, chegou a gerar 900 mil empregos diretos, então é uma área que tem muito potencial de crescimento, né? Além disso, na Alemanha, estou aqui com uma cola, na Alemanha, que é um bom exemplo disso, a receita gerada pela economia criativa superou a receita gerada pela indústria farmacêutica. Então dá para perceber que é uma área muito promissora. Além disso, uma das vantagens é que não precisa de capital inicial, um capital inicial muito grande para que a pessoa consiga se inserir nessa área. Ela é importante porque ela garante o sustento do trabalhador da área da cultura, o sustento também dos artistas, né? Foi por isso que o Gilberto Gil enfatizou uma política em relação a isso, porque no Brasil, durante muito tempo, houve uma cultura de que a arte deveria ser feita apenas pela arte, né? Pela estética ou por manifestação política, e tentava se desvincular ao máximo a ideia de que o artista precisa receber uma remuneração para o seu trabalho. E a economia criativa pode ser uma chance de mudar esse cenário. Num cenário de crise também que nós estamos vivendo, com a PEC do corte de gastos, a economia criativa é uma maneira de manter vivo o setor da cultura e também, como eu já disse, de gerar empregos e tudo mais. Então, essas são argumentações favoráveis
a essa temática. O crowdfunding mesmo já foi usado, por exemplo, pelo Museu Nacional há um tempo atrás, e por meio desse tipo de iniciativa, eles conseguiram restaurar um esqueleto que foi um esqueleto de um dinossauro que foi consumido por cupins. Só que a partir daí a gente já pode enxergar também os pontos negativos da economia criativa. Então a gente percebe que o crowdfunding pode ser uma boa iniciativa, porém nem sempre ele consegue suprir todas as demandas da área, porque o Museu Nacional, por exemplo, não conseguiu ser reformado a tempo e, como vocês sabem, aconteceu toda aquela tragédia com ele essa semana mesmo, né? Enfim, então, outro ponto negativo que vocês podem apontar da economia criativa é que ela exime a responsabilidade do Estado de investir na área. Então, nessa entrevista também, aliás, eu não lembro se foi nessa ou em outra entrevista que eu li com o Ministro da Cultura também, mas ele falou sobre o excessivo gasto desse ministério, principalmente com a Lei Rouanet, que é aquela lei que promove editais para produções culturais, e aí ele já entrou nesse assunto dos financiamentos particulares, né, que dependeriam de doações e tudo mais, talvez para colocar aí uma possibilidade de se modificar a Lei Rouanet, para diminuir a quantidade de editais disponibilizados, e isso faria com que o Estado investisse menos nessa área, o que seria ruim, porque a cultura seria produzida, incentivada principalmente por empresas privadas, por toda iniciativa, ou por pessoas, né, coletivos e instituições que precisariam de uma injeção de capital privado. Isso faria com que as ideias, né, toda essa criação ficasse restrita aos interesses dessas empresas privadas. Que mais? Isso seria bem prejudicial porque, na verdade, resumindo a história, viraria mais ou menos a mesma coisa que já foi denominada como indústria cultural, né, por Adorno e Horkheimer, que vocês já estudaram, com certeza, em filosofia, alguma coisa a respeito deles. Então, na verdade, economia criativa, se a gente for analisar bem, pode ser visto como uma simples repaginação desse conceito de indústria cultural, ou seja, que produz arte, cultura e tudo mais para ser consumido, para gerar lucro, né? E isso talvez matasse um pouco dos principais ideais da criatividade, da produção cultural e da produção artística. Bom, o principal argumento, né, das pessoas que defendem a economia criativa é que isso já é feito há muito tempo nos Estados Unidos. Agora fica o questionamento: será que os Estados Unidos são um bom padrão de desenvolvimento em relação à cultura, ao estímulo à produção cultural e artística, à produção criativa? Bom, acho que com esses comentários já deu para vocês terem uma ideia do que era esperado em relação a esse tema, e eu espero que nós nos surpreendamos com o que vocês falem, que vocês tragam outras ideias, que a gente pense assim: nossa, eu nunca pensei nisso antes em relação a esse tema, que bacana. Então, boa sorte para vocês, obrigada, tchau, tchau.